O Podemos anunciou a filiação do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e de outras lideranças do Paraná em evento que acontecerá na próxima sexta-feira em Curitiba. A expectativa é que ele dispute o cargo de deputado federal nas próximas eleições. A legenda escolhida por Deltan é a mesma do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que participará do evento de filiação. Desde que pediu a exoneração do Ministério Público, Deltan Dallagnol vem promovendo lives em suas redes sociais com um tom político. Em uma de suas publicações, ele disse que durante a Lava Jato escutava pedidos para que não desistisse e clamou pelo apoio popular, pedindo para que ninguém desista. Zé. Olha, há muito tempo eu falei sobre essa situação aqui dos que participaram dessa Operação Lava Jato, que eu louvo. É uma operação que mudou o pensamento do Brasil sobre a sua própria justiça, sobre os abnegados que ficaram em Curitiba, não só policiais federais, né, que batiam na porta lá dos ladrões de dinheiro público, mas também o grupo de procuradores e auditores da Receita Federal, né? Foi um conjunto, uma força-tarefa muito bem montada. E ali eu percebi que havia uma reação forte da nobreza, digamos assim, que são os presidentes de partidos políticos, os líderes e grandes empresários. Esse pessoal é poderoso demais. Eles sabiam disso, sabiam com quem estavam lidando e adotaram desde o início aquela estratégia de explicar direitinho o que estava acontecendo. Logo depois de uma operação, estavam ali explicando para os jornalistas detalhes, o que tinha achado. Então, isso foi muito, muito importante, uma estratégia importante. Naquela oportunidade, eu fiz a comparação com a Mãos Limpas da Itália. E ali a gente vê que essa reação dos poderosos é muito complicada, é muito forte, né? E é aquela velha frase, ninguém sabe exatamente como os poderosos agem, né? A frase que fala de que o movimento dos corpos é previsível, o imprevisível é o movimento dos poderosos. Mas ali deu para prever. Aí eu disse que não tinha outro caminho para esses grandes participantes da Lava Jato, né, os líderes ali, o coordenador Deltan Dallagnol, do que o caminho da política, para se defender até. Ali eu disse, o Sérgio Moro terá que ser candidato, terá que entrar na política, porque ali ele terá como se defender na própria instituição, na própria política. E deu exatamente o que eu temia, né? Punições. Existe a possibilidade de punição a Sérgio Moro, né? O Supremo já disse que ele foi parcial, juiz parcial, isso é crime. O Supremo Tribunal Federal já definiu. Então, a possibilidade de punir e ir para o Código Penal um juiz ou ex-juiz que foi parcial não é muito difícil, não é muito complicado. Da mesma maneira, o doutor Deltan Dallagnol, quer dizer, acabou com a carreira dos dois. O preço disso é muito alto, senhores. Esses dois profissionais aí, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles, para chegarem nos cargos ali de procurador da República e de juiz federal, eles colocaram a vida à disposição daquilo. Primeiro, um concurso muito complicado. E depois, quando entra na profissão, ele tem que se cercar de cuidados, não pode ter amigos, não pode fazer como nós fazemos, frequentar certos lugares, ou seja, é quase que uma devoção. Mas diante desta mistura político-jurídica, eles não teriam outra possibilidade. E a política só tem uma porta, a porta de entrada. Dizem por aqui que as pessoas entram na política pelos amigos e não saem da política nunca pelos inimigos. Eles ganharam inimigos importantes. Daí, essa minha previsão de que eles teriam que entrar na política. Para se ter uma ideia, me disse o senador Álvaro Dias, numa conversa recente, de que o Deltan Dallagnol, ele poderia continuar até o prazo da Justiça Eleitoral, né? Ele decidiu antecipar exatamente por medo de representação e ele ficaria inelegível se demorasse a sair. E você, Ana Paula Henkel, que nos diz dessa nova filiação anunciada pelo Podemos, agora o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Olha, Vitor, eu gostaria muito mesmo de olhar com bons olhos e alimentar uma esperança, né, de pessoas aí envolvidas com o império da lei, procuradores, ex-juízes, né, ex-ministro da Justiça, como Sérgio Moro,
Adoraria que esses homens da lei saíssem de onde eles estavam, né, principalmente dentro da força-tarefa ali da Lava Jato, uma força-tarefa que deu um banho de justiça no Brasil e que trouxe ao brasileiro o que a gente só via em filmes americanos, né, o império da lei, a justiça sendo feita, poderosos, empresários, políticos sendo presos. E adoraria que esses nomes viessem para a política e que aí expressassem o que eles representaram na outra carreira. Infelizmente, eu não acredito muito nessa candidatura do Deltan Dallagnol, muito menos do Sérgio Moro, porque as cartas já estão na mesa em relação ao que está acontecendo no Brasil, a instabilidade jurídica que nós temos, a insegurança jurídica que nós temos por parte da corte mais alta do país. E o silêncio dos dois em relação a isso me incomoda bastante. Homens da lei, eles deveriam ter saído, ter tirado a coragem que eles tiveram na Operação Lava Jato e ter tirado só das redes sociais, das lives, das entrevistas com as platitudes que eles vêm falando, né? Até agora a gente não ouviu nenhuma declaração incisiva, forte, pertinente dos dois em relação a essa instabilidade jurídica que nós estamos vivendo e que o brasileiro demonstrou nas ruas no 7 de setembro uma preocupação muito grande, né? O respeito à nossa Constituição, o respeito às nossas leis. Eles não falaram nada dos inquéritos ilegais aí do Alexandre de Moraes, dessa interferência de vários ministros do STF no Executivo, no Legislativo. Então, esse silêncio me incomoda bastante. Eu acho que se a candidatura fosse uma candidatura realmente para mostrar um projeto de nação, mostrar que eles queriam e querem trazer aquela coragem da Operação Lava Jato dos anos da Força Tarefa para a vida política, eles já teriam demonstrado com declarações mais incisivas, principalmente em relação às inconstitucionalidades do STF, em particular de alguns ministros ali, principalmente do Alexandre de Moraes, e, no entanto, o que a gente percebe dos dois, agora também do Deltan Dallagnol, é um silêncio muito perturbador em relação a isso. Você, Fiuza? Hoje a gente pode olhar que os que mais prejudicam o legado da Lava Jato, e tem muitos que prejudicam, mas nem dentre os que prejudicam o STF, Augusto Aras, os traíras do Ministério Público, né? Essa imprensa que virou consórcio. Agora, hoje quem mais prejudica o legado da Operação Lava Jato são Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, porque ela está sendo desmontada na frente deles. Outro dia mesmo vimos monocraticamente lá um desembargador do ministro do STJ descondenando, aliviando 14 réus da Lava Jato, Palocci, Vacari, etc. E, evidentemente, se a gente quisesse acreditar que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol foram para a política para defender este enfrentamento ao crime no Brasil e ao crime na política, eles não poderiam estar fazendo outra coisa, senão se levantar contra esse tipo de decisão. Para tudo, né? Não falamos mais sobre nada. O Sérgio Moro estava falando da PEC, dos precatórios, tentando dar aula de economês para iniciantes sobre PEC de precatórios nesse momento. E o Deltan Dallagnol, ele é um personagem, né? Todos eles a gente já ressalvou aqui diversas vezes, né? Quer dizer, tem um trabalho exemplar nessa força-tarefa. Mas cada vez mais a gente vê que não eram só eles, e talvez eles não fossem nem tão expoentes assim. Porque o espírito público, que a gente achava que tinha enxergado ali, a única coisa que eu espero na política é espírito público. Não me venham com carteirinha, com crachá, com lenga-lenga. Eu quero ver quem é que se sacrifica pelo bem público. Isso é o princípio da política. Isso é o princípio do servidor. E está difícil de encontrar. A gente achava que tinha encontrado nesses personagens, mas não encontramos. Apesar do bom trabalho feito ali atrás, o próprio Deltan Dallagnol, quando sobreveio aquela operação obscura envolvendo lá o caso Joesley Batista, uma delação que depois, inclusive, foi impugnada,
Ele estava, naquele momento, seguindo a trilha do Luiz Roberto Barroso, que era quem estava no meio desta estranha concertação, né, em torno do caso Joesley e tal, que evidentemente o STF estava fazendo política contra o governo, como está nesse momento. E o Deltan Dallagnol estava no lugar errado, apoiando aquele tipo de perseguição, de desestabilização política, em nome da Lava Jato. Eu cito aquele caso Joesley, porque ele nem passou pela Polícia Federal, aquela delação, nem pelo Ministério Público, e, no entanto, estava lá representando uma ameaça de desestabilização política, gente querendo derrubar o governo, e o Dallagnol encantado com essas subcelebridades querendo fazer isso e esquecendo o combate ao crime.